Saudações, minhas amigas e amigos do NEPOM, Núcleo Espírita da Polícia Militar, em Salvador, especialmente por nos convidar para tratar desse tema relativo à mediunidade. Saudações também às demais amigas e amigos que nos assistem e nos assistirão a qualquer tempo. Nós hoje vamos falar sobre mediunidade, mais especificamente sobre mediunidade e a solidariedade entre os mundos. E nós vamos explorar dois aspectos, dois sentidos desse termo solidariedade. O sentido mais habitual, o que nos ocorre mais imediatamente, que é aquele da dedicação, que é aquele da beneficência. Então, falar em solidariedade entre os mundos, nesse sentido, quer dizer que os amigos espirituais, os espíritos superiores, aqueles que nos precedem na marcha evolutiva, são solidários, ou seja, são generosos, hipotecam a nós o seu carinho, a sua fraternidade, a fim de nos ajudar por intermédio das suas mensagens, das suas comunicações, na nossa marcha enquanto encarnados. O outro sentido da palavra solidariedade é o sentido de reciprocidade, não necessariamente caminhando por algum juízo de valor. Então, nesse sentido, nós podemos falar, por exemplo, de mecanismos solidários. Mecanismos solidários são aqueles que impactam um sobre o outro. Então, funcionam num certo regime de reciprocidade. E, nesse sentido, nós vamos entender que o que nós chamamos mundo material e o que nós chamamos mundo espiritual, sendo duas faces de uma mesma realidade, toda ela uma realidade espiritual, a mesma realidade da criação de Deus manifesta em diferentes aspectos, então há uma permanente reverberação, uma influência recíproca entre o que nós fazemos no chamado mundo material, porque somos espíritos, embora encarnados, e o que os espíritos desencarnados, nós mesmos, numa outra dimensão, fazemos. Então, existe sempre uma reverberação. André Luiz nos fala disso, os espíritos, de um modo geral, nos falam disso, inclusive nas obras de Kardec. Então, nesse primeiro sentido a que nós nos referimos, da solidariedade enquanto generosidade, enquanto dedicação, a mediunidade é uma oportunidade, é uma bênção divina para que nós possamos ouvir as lições dos espíritos benevolentes que nos assistem, que querem o nosso bem, que trabalham em nosso benefício. Mesmo quando nós não os enxergamos, mesmo quando nós muitas vezes até negligenciamos as oportunidades que eles nos oferecem, mas eles estão aí, estão aqui, estão em toda parte, buscando trabalhar pelo nosso avanço, pelo nosso esclarecimento, pelo nosso despertamento intelectual, moral, afetivo. Nesse sentido, a palavra moral em espiritismo tem um significado bastante amplo, bastante abrangente, aquilo que é da ordem do psiquismo, incluindo aí os aspectos da afetividade, incluindo os aspectos da sensibilidade estética, além da maturidade do juízo propriamente dito, que é aquilo que nós estamos habituados a associar ao termo moral. Então, os espíritos superiores, por intermédio das suas mensagens, eles nos dão o recado, eles nos trazem o ensinamento, eles nos trazem o fruto das suas experiências. É assim que nós precisamos ler, é assim que nós precisamos ouvir as mensagens dos espíritos. Então, eu gostaria de dizer que não adianta nós queremos novidade o tempo todo, novas comunicações, nós ficamos ansiosos para que os espíritos deem mais comunicações. Eles sempre darão comunicações, os espíritos generosos, adaptadas às circunstâncias, nos dando às vezes orientações mais específicas, mais atuais, de acordo com as nossas condições de assimilação, de aprendizado, de compreensão em cada momento da nossa história pessoal, da história de um grupo, de um povo, da história da humanidade. Por isso, há comunicações novas. Mas as comunicações aí estão, aquelas que foram historicamente dadas, por inspiração ou pela mediunidade mais ostensiva. Abrindo parênteses, Herculano Pires fala em mediunidade estática e mediunidade dinâmica.
Mediunidade estática é aquela de que todos nós somos portadores. Todos nós somos potencialmente instrumentos de comunicação com o invisível. Potencialmente não, taxativamente. Nós fazemos isso o tempo todo. Nós somos instrumentos de comunicação, ainda que não tenhamos qualquer crença relativa à existência do invisível, né, que não tenhamos qualquer crença relativa, mesmo que desacreditemos a existência dos espíritos e a sobrevivência da alma. Nós somos comunicadores, por assim dizer, sempre. Nós somos instrumentos, nós somos meios, daí médium. Mas a mediunidade dinâmica é aquela mediunidade mais ostensiva, aquela que faz com que as comunicações por nosso intermédio sejam mais diretamente perceptíveis como comunicações dos espíritos. Mas ao longo da história, tanto por intermédio dos canais inspiracionais, quanto por intermédio dos canais mais diretos da mediunidade dinâmica, como diria Herculano Pires, os espíritos generosos, aqueles que ajudam a humanidade, têm dado as suas comunicações. Então, antes de nós querermos novidades, nós precisamos estar dispostos a aprender com aquilo que os espíritos já nos disseram, com os excelentes livros que existem, não só no espiritismo, mas também dentro de outras doutrinas de corte filosófico religioso, também por intermédio das ciências, porque nas ciências existe também muito da ajuda, da inspiração dos espíritos para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento. Então, mas particularizando no caso do estudo espírita, para nós que somos espíritas, nós devemos ler com muita atenção, refletir, buscar compreender, assimilar, adaptar ao nosso tempo, interpretar de acordo com as possibilidades novas as mensagens das obras de Kardec. As excelentes comunicações da Revista Espírita, das obras complementares a Kardec, sempre tomando cuidado de cotejar, fazer aquele estudo crítico, comparativo destas obras com os fundamentos da doutrina espírita, mencionando, aí cada um vai ter as suas preferências de acordo também com a sua história de vida, as obras de André Luiz, livro de Manuel Filomeno de Miranda, as obras dos clássicos no espiritismo, como por exemplo Gustave Guilly, Alexandre Aksakov, numa vertente mais científica, Leon Denis, sem dúvida, não se pode esquecer, Herculano Pires, dentre os encarnados, um dos grandes estudiosos, Hermínio Miranda, e assim sucessivamente. Nós temos muitos nomes importantes, encarnados e desencarnados, que têm nos legado mensagens da mais alta relevância para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento, pela via da mediunidade, seja ela dinâmica ou ostensiva. Por exemplo, ao que me consta, Hermínio Miranda não era um médium ostensivo, mas Hermínio Miranda certamente era inspirado pelos bons espíritos e aprendeu muito com eles nas sessões a que se dedicou durante décadas. Então, assim, a mediunidade está presente, muito embora. Allan Kardec não era um médium ostensivo, mas Allan Kardec coordenou um imenso esforço de ensinamento por parte dos espíritos que veio a configurar aquilo que nós chamamos a doutrina espírita. Então, nesse primeiro sentido, a solidariedade dos espíritos, a sua generosidade, a sua beneficência por intermédio das mensagens, dos ensinamentos. Também por intermédio da mediunidade curadora. Mas nós queremos ir para o tratamento de cura, nesse ou naquele centro espírita, nada contra. Mas e o tratamento de cura no cotidiano? Nós servimos de instrumento cotidianamente aos bons espíritos, primeiramente na cura de nós mesmos, na harmonização do nosso próprio corpo. Nós damos oportunidade aos bons espíritos, por intermédio da oração, da fluidificação da água, para que esses espíritos atuem em nosso próprio benefício. Nós fluidificamos a água dos nossos filhos, das nossas crianças. A água do banho, nós pedimos que os bons espíritos fluidifiquem. Mas eles vão fluidificar uma água do banho. Não tem problema algum. Ao contrário, os bons espíritos terão a alegria, o prazer de nos auxiliar com as suas energias, em consórcio com as energias boas que pudermos prover, e na junção dos fluidos ditos espirituais com os fluidos animalizados, que são aqueles que procedem dos encarnados, eles conseguirão operar verdadeiras maravilhas no terreno da prevenção e da mitigação das consequências dos males que são
por assim dizer, naturais da nossa condição terrena. E no âmbito mental, será que a nossa presença junto às pessoas tem sido uma presença esclarecedora ou uma presença obstrutiva dos raciocínios, impositiva das nossas próprias opiniões e valores? Será que a nossa presença junto às pessoas tem sido uma presença confortadora ou tem sido uma presença perturbadora? Será que tem sido uma presença de estímulo a maiores realizações, ao pleno aproveitamento do potencial das nossas crianças, dos nossos estudantes, dos nossos cônjuges, dos nossos pais e mães? Ou uma presença que intimida, uma presença que deprime, uma presença que acanha? Tudo isso são aspectos da mediunidade, porque nós somos comunicadores o tempo todo. Então, nesse sentido, já caminhando para um segundo significado da palavra solidariedade, os mundos estão constantemente reverberando um sobre o outro. Aquele que nós chamamos mundo material, aquele que nós chamamos mundo espiritual. Então, cada um de nós, fazendo assim, toda analogia tem os seus limites. Vou usar uma analogia, vou usar um exemplo tirado do nosso cotidiano. Hoje em dia, mesmo quem não usava muito internet, com essa coisa toda de pandemia, nós estamos usando a internet cada vez mais. Então, existe o Wi-Fi. O Wi-Fi, que são essas ondas eletromagnéticas invisíveis, que se propagam no interior dos nossos lares, nos lares vizinhos aos nossos, a fim de prover essa comunicação sem fios aos nossos telefones celulares, aos nossos computadores, às televisões mais recentes e assim sucessivamente. Bom, então, a gente sabe que dependendo do lugar da casa, ou dependendo do lugar da instalação, né, do centro espírita, do local que a gente trabalha, a gente sabe que o Wi-Fi às vezes não pega bem, ou pega mais forte no lugar, não pega tão forte no outro. O que nós fazemos então? Quando necessário, nós temos estações repetidoras. Já viram? Aquela estação que você liga na tomada, ela é configurada de uma maneira específica para poder reproduzir, fortalecer, amplificar e reproduzir o sinal de Wi-Fi para que ele se propague mais à distância dentro daquela instalação, dentro do lugar onde nós trabalhamos ou dentro do nosso lar, dependendo da situação. Então, é como se cada um de nós fosse essa estação propagadora, entende? É como se cada um de nós tivesse a capacidade, como de fato temos, de amplificar e reverberar as ondas mediúnicas que procedem dos espíritos desencarnados, mas também dos espíritos encarnados. A diferença é que a estação repetidora eletrônica não escolhe, não opta sobre com quais frequências sintonizar ou que sinais reproduzir e amplificar. Ela é programada para isso. Nós temos a capacidade de alterar a nossa sintonia. Nós temos a capacidade de modificar a nossa faixa de frequência. Nós temos a capacidade de agir sobre as comunicações das quais somos intermediários. E com isso produzir resultados mais felizes ou resultados infelizes. Tenhamos isso em mente. Nós estamos constantemente reverberando os sinais mediúnicos entre planos. E quando nós falamos entre planos, dois modos de vida, o modo dos encarnados e o modo dos desencarnados. Lembrando que há mediunidade entre encarnados também. Não há por que não haja, uma vez que nós somos espíritos. E isso está tudo muito bem documentado nas obras espíritas, notadamente no Livro dos Médiuns e em outras obras. Alguns colorários, olho aqui para o lado porque tem algumas anotações, como de hábito, a compartilhar. Nessa fala breve, e que eu espero bem direta, que eu espero bem objetiva para o nosso entendimento a respeito dessa questão e da beleza, da majestade do fenômeno mediúnico, que em última análise significa que nós somos muito mais do que nós acreditamos ser, que nós precisamos sair do acanhamento de achar que temos pouco a oferecer. O mínimo que cada um de nós tem a oferecer
é a escolha das irradiações, das vibrações, das mensagens implícitas ou explícitas verbais que vai amplificar ou reproduzir ou adaptar às circunstâncias no plano pessoal, familiar, no plano dos nossos grupos de trabalho, no plano da nossa cidadania. Nós somos estações amplificadoras, precisamos nos compenetrar dessa responsabilidade. Então, primeira conclusão, nós temos que ter ouvidos de ouvir. Ouvidos de ouvir quer dizer nós precisamos estar atentos àquilo que os bons espíritos querem nos dizer. Ah, Cláudio, mas eu não tenho mediunidade ostensiva, minha mediunidade, como diria Herculano Pires, é estática, eu não ouço os espíritos. Todos nós ouvimos os espíritos com os ouvidos da alma. Quando nós não os ouvimos explicitamente enquanto acordados, nós os ouvimos enquanto estamos dormindo. Ouvir os espíritos todo mundo ouve. Nós ouvimos os espíritos através das mensagens que eles nos deixam. Nós ouvimos os espíritos através de uma inspiração bendita ou amaldiçoada de alguém que nos diz alguma coisa. Então nós ouvimos. Então nós precisamos ter ouvido de ouvir, o que quer dizer discernir o que cabe do que não cabe. Discernir o próprio do impróprio, o belo do feio, o aceitável do inaceitável, e aquilo que se tolera daquilo que não se pode tolerar em nome da caridade, porque seria descaridoso tolerar. Então nós precisamos ter ouvido de ouvir. Segunda conclusão, nós devemos nos compenetrar da nossa responsabilidade, reforçando como estações amplificadoras, repetidoras das mensagens espirituais. Significa dizer que nós temos um poder muito maior do que nós pensamos ter. Isso é muito bom, mas isso pode ser muito ruim, porque se nós não soubermos usar o nosso poder, ele acaba se virando contra nós e contra as pessoas que estão em torno de nós. Todos nós somos muito observados, nós influenciamos os outros. E precisamos sempre cuidar para que essa influência seja uma influência esclarecedora. Mas às vezes a mensagem que a gente leva é uma mensagem que, como se diz habitualmente, tira da zona de conforto e, portanto, ela é perturbadora. Calma. Às vezes uma mensagem inicialmente perturbadora é aquela de que uma pessoa necessita para mudar seus pontos de vista, para mudar de atitude, para seguir um caminho novo. Nem sempre nós podemos levar a mensagem que agrada, mas nós precisamos levar a mensagem que, dentro das nossas melhores convicções, seja voltada para o bem, que faça o bem, que nos permita despertar no outro, ou que faça despertar no outro as suas melhores capacidades. O que faça tirar, às vezes, o outro do seu adormecimento moral. E nem sempre isso será uma mensagem inicialmente agradável. O educador nem sempre leva uma mensagem agradável. O educador, às vezes, leva uma mensagem desafiadora, mas nem por isso deixa de ser uma mensagem inspirada, se voltada ao bem e de acordo com os melhores princípios da busca de ideais superiores. Terceira conclusão, hipotecar a nossa solidariedade, falando de mundos solidários, hipotecar a nossa solidariedade aos espíritos superiores, vigiarmos sempre e jamais exorbitarmos da nossa condição para fazer o mal, ou dos nossos poderes ou das nossas capacidades para fazer o mal a quem quer que seja. Um pensamento de malquerência dirigido a outrem pode significar um mal que vai ser feito a outrem, e nós seremos responsáveis por esses pensamentos. Quando nós estamos numa posição de poder, é muito comum nós exorbitarmos, nós irmos além daquilo que se requer, por exemplo, para controlar uma determinada circunstância. Vou com muita cautela ousar um exemplo, considerando que nós falamos a um grupo fundado no seio de uma força policial. Ora, toda pessoa que está numa força policial a serviço do público sabe que está investida de um determinado poder.
E a nossa sociedade, com todos os seus defeitos e mazelas, frequentemente requer ainda manifestações de força para manter determinadas situações sob controle. Até aí, faz parte da nossa precariedade evolutiva. Mas na medida em que nós exorbitamos da força, deixamos as nossas paixões mais baixas se exprimirem nas nossas ações apenas para fazer o mal a alguém, ou de forma impensada, sem refletirmos sobre qual é a nossa responsabilidade, então nós estamos procedendo muito mal. Também quando nós nos omitimos no uso da autoridade que nos de que somos investidos para realizar o bem ou para coibir o mal, também estamos procedendo muito mal. Então, esse ponto de equilíbrio é o ponto de equilíbrio da vigilância. Não nos omitirmos, mas também não nos exorbitarmos. Porque quando nós nos omitimos ou exorbitamos, nós nos transformamos em instrumentos mediúnicos na mão do maligno. Quem é o maligno? É o diabo? Existe um espírito antagonista de Deus? Não. O maligno, no sentido abstração, é o conjunto dos espíritos revoltosos, rebeldes, soberbos, que não aceitam o equilíbrio cósmico, que não aceitam a ideia de Deus como ideia fundadora daquilo que nós somos e de tudo que existe, que, portanto, existe uma lei de equilíbrio, uma lei de justiça, uma ordem universal. Então, os espíritos rebeldes em relação a isso formam aquilo que em abstrato chamaríamos de maligno. Então, quando nós nos omitimos ou exorbitamos ante as prerrogativas de que somos investidos, nós estamos sendo instrumentos do maligno, e sempre que nós utilizamos essas prerrogativas em benefício da sociedade em que vivemos, sempre que nós buscamos muito mais acertar e acertamos mais do que erramos e nos dispomos ao aprendizado quando erramos para acertar da próxima vez, nós passamos a ser instrumentos mediúnicos na mão dos espíritos benevolentes atuando em nome da misericórdia divina. É essa mensagem, uma mensagem direta, o lembrete de que a mediunidade é de todas as horas, que é de todos nós, que é de todos os momentos e todas as circunstâncias, nas relações em família, nas relações entre amigos, nas relações profissionais, nas relações sociais, de um modo geral, a mediunidade está presente. Lá no Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Kardec que, a bem das vezes, são os espíritos que nos controlam, que é algo com que temos que tomar muito cuidado, porque os espíritos que nos controlam nunca são espíritos superiores. Os espíritos superiores não têm esse desejo e não perdem tempo controlando ninguém. Os espíritos superiores orientam e apontam caminhos e ajudam quando podem ajudar e quando a sua ajuda é solicitada, diretamente pela prece, diretamente pelas boas ações, mesmo a quem não ora porque não acredita. E esses espíritos superiores, eles nos ajudam, então. Os espíritos que querem controlar, que às vezes conseguem nos controlar, são os espíritos medíocres, são os espíritos maus, são os espíritos vaidosos, espíritos às vezes inescrupulosos. Então, se a bem das vezes nós somos controlados pelos espíritos, é porque nos falta essa vigilância e esse procedimento autônomo. Então, respeitar a solidariedade entre os mundos é também conquistar a nossa autonomia psíquica, que nos dará condições de manifestar a nossa mediunidade de uma maneira mais construtiva, mais aberta, de uma maneira, consequentemente, mais feliz. Fica aqui esses apontamentos, com o desejo, mais uma vez, de que possamos deles tomar o melhor proveito, fazer o melhor proveito, que as bênçãos de Deus recaem sobre nós, que a inspiração do Natal seja aquela lembrança de Jesus, aquela lembrança que, particularmente, se me permitem, me cala muito profundamente ao coração, que é o presépio, com toda a sua simbologia de simplicidade, de esperança, de solidariedade, de vida comunitária,
no anúncio de um mundo melhor. Que esse anúncio do mundo melhor seja acompanhado pela nossa prática mediúnica, pela nossa prática constante, em prol do bem de todos. Que Deus nos abençoe, uma ótima passagem de ano em meio a esse momento que é de crise e de grandes transformações, e um Natal de mais salutares reflexões para todos nós. Obrigado.